Vocês já sabem que montar sua própria carteira de investimento, escolher suas ações e ter um resultado melhor do que o índice é um negócio fácil. A gente sempre fala sobre isso aqui no canal, né? Sem precisar de ajuda de analista, de especialista, de gestor, enfim, de todas essas porcarias que tem por aí. Agora, será que um bando de macacos consegue também ganhar do Ibovespa ou até mesmo do SP500? Bom, nesse vídeo, claro, eu vou mostrar para vocês que sim. Então, eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá. Bom, a ideia desse vídeo surgiu de uma discussão lá no Reddit. Eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo, para vocês irem lá, darem uma olhadinha. Lá também vai ter vários links para outros estudos que eu vou citar aqui. Então, se vocês quiserem se aprofundar no assunto, vão lá nessa discussão e vão dando uma lida. Vão ver. Lá tem bastante material de referência, né? Bom, o que aconteceu foi o seguinte, o usuário lá, o seu Tiberian, que é um cara muito genial, que vive fazendo coisas excelentes no sentido de investimento, de estudos e tal, ele postou lá um estudo que ele mesmo fez, envolvendo 5.000 macacos, né? Lógico, de macaco é só uma suposição, na verdade as escolhas foram aleatórias, mas é como se fossem macaquinhos escolhendo, né? Cada macaquinho escolheu 50 empresas lá no ano 2000, sem nenhum critério, sem nenhum filtro, não importa se a empresa é boa, se estava falindo, enfim, quem era sócio, nada disso importa. O que importa é que ele escolheu 50 empresas aleatoriamente, do universo de 277 empresas que tinha na época, e aí segurou essas empresas até 2020 e viu o resultado. E o resultado parece com essa imagem aqui. E aí a gente vê o Ibovespa, aquela linha preta, e o resultado de todos os macacos, né, são essas outras linhas coloridas aí riscadas, e a média dos macacos é a linha amarela. Como vocês podem ver, a maioria dos macacos ficaram acima do Ibovespa, né? Para ser preciso, 93% deles superaram o Ibovespa, quer dizer, foram gestores excelentes, melhores do que a maioria dos gestores de fundos que a gente tem por aí. E lógico, nem cobraram taxa de administração, né? Então é um negócio da China mesmo. Mas talvez você esteja se perguntando, bom, será que isso daí não é só um viés? Será que esse estudo não está meio enviesado? Será que o cara não errou? Enfim, bom, primeiro que o código desse estudo ele é aberto, todo mundo pode entrar lá, ver e inclusive mudar os parâmetros desse estudo. Se você entende um pouquinho de programação, você consegue fazer isso. Não é a coisa mais fácil do mundo, mas se você entende de programação, como aposto que tem gente aqui que entende, você consegue alterar, inclusive, o estudo para pegar outros períodos, outros tipos de ações, outros critérios, enfim, você consegue mexer nisso aí. Mas também existem outros estudos que mostraram mais ou menos a mesma coisa, né? Lá na Baster tem um estudo que mostra que com 15 ações, um período de 10 anos, escolhidas aleatoriamente, tá? Você tem 99% de chance de bater o Ibovespa. Quer dizer, 99% dos macaquinhos conseguiram bater o Ibovespa. Fora isso, tem um professor, pesquisador lá da URGS, é o seu Marcelo Perlin. Inclusive, eu já usei o estudo dele num vídeo sobre diversificação, que eu vou deixar aqui nos cards, que tá bem interessante para vocês verem também. Ele também descobriu que se você escolher 30 ações no horizonte aí de 15 anos, aleatoriamente, você vai ter 98,5% de chance de ganhar do Ibovespa. 98,5% dá para dizer que é praticamente certeza que você vai ganhar. É um nível de segurança muito alto para esse tipo de estudo estatístico. Mas o autor do post aqui do Reddit, ele foi um pouquinho além. Ele foi tentar ver se os monkeys, né, os macacos americanos, conseguiam bater o SP500. E ele descobriu, claro, que sim. Ele pegou 10.000 monkeys, né, cada monkey escolheu 60 ações, e aí segurou elas de 2000 até 2020, de forma que no final das contas, 96% deles tinham superado o SP500. Olha só que coisa fantástica. E ele ainda deu uma colher de chá. Ele considerou que 1/3 das empresas que os monkeys escolheram faliram, que é uma coisa assim, extremamente conservadora. 1/3 das empresas com certeza não falham. O que acontece, muitas vezes, é que as empresas saem da bolsa. Mas sair da bolsa não quer dizer que deu prejuízo. Pode ser que a empresa tenha dado muito lucro e saiu da bolsa. É simplesmente um fechamento de capital. A gente tem um exemplo fantástico aqui no Brasil, só abrindo um parênteses aqui, que é a Souza Cruz. A Souza Cruz é um resultado estupendo para o acionista, provavelmente um dos maiores resultados de longo prazo da Bolsa de Valores. E aí, mesmo assim, ela fechou o capital e deixou uma tonelada de dinheiro na mão do investidor dela, que saiu, lógico, muito feliz. Talvez ele preferia continuar sendo sócio dela, mas saiu muito feliz também, com muito lucro no bolso. Então, empresa sair da bolsa não é a mesma coisa que empresa dar prejuízo. Um estudo de um outro cara muito interessante, chamado Rob Arnott, que também está lá dentro do post lá do Reddit, se você entrar lá vocês vão encontrar. Ele fez um estudo de 1964 a 2010. Também 98% dos macacos bateram o SP500. Essa é uma discussão antiga, tá? Se vocês procurarem no Google, vocês vão ver vários estudos comparando monkeys com o SP500, comparando macacos com o Ibovespa. Tem até um Instagram lá que é o Monkey Stocks, que faz essa brincadeira. Enfim,
mas esse negócio é sério, né? Agora, por que será que esse negócio acontece? Quais são as razões que fazem macaquinhos ganharem de Ibovespa e monks ganharem de SP500, né? Por que ser aleatório é melhor do que seguir um índice? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, pode ser porque o retorno das ações são assimétricos. Vocês sabem muito bem, e eu falei isso num vídeo recente lá sobre a arte de não vender, que o retorno das ações ele varia muito, né? E você vai ter poucas ações responsáveis por um retorno muito grande. Isso faz com que essas campeãs, né, aumentem o resultado geral dos macaquinhos. Mesmo que eles não tenham escolhido a dedo, né, vai ter algumas campeãs ali na carteira do macaquinho. Além disso, a gente sabe que numa carteira de ações, geralmente uma alocação balanceada, com peso igual, ela tende a gerar mais retorno no longo prazo por causa dessa assimetria de resultados, né? Isso porque quando você usa uma estratégia sem rebalanceamento. Agora, lógico, eu estou falando aqui de uma estratégia sem rebalanceamento, querendo dizer assim, você compra uma vez só na vida e nunca mais rebalanceia. Não estou falando aqui do cara que aporta mensalmente, porque esse cara, sem querer, vai acabar rebalanceando porque ele tem que escolher algum lugar para investir. Mas eu estou dizendo assim, é sem vender para rebalancear, mantendo lá o grosso do seu portfólio, sem mexer, sem vender. Essa estratégia sem rebalanceamento, ela tende a ser mais efetiva justamente nesses cenários de alta dispersão, que você tem resultados muito altos e muito baixos dentro de uma mesma carteira, né? Isso tanto no Brasil quanto no exterior é válido. Sempre vai ter aquelas empresas que vão despontar muito e aquelas que vão para zero. Talvez uma outra razão desse fenômeno todo acontecer seja o small cap bias, que é o seguinte, você tem um viés de small caps. Você vai colocar muita small cap dentro da carteira, porque se você escolhe aleatoriamente, você não vai escolher sempre aquelas maiores, que geralmente são aquelas que têm o maior peso dentro dos índices, né? Então você vai ter small caps têm um potencial de crescimento maior, via de regra, tá, gente? Isso aí não é certeza, né? Mas via de regra tem um potencial de crescimento maior. Então esse também é um outro motivo que pode levar a isso daí. Enfim, existem discussões sobre por que isso acontece, discussões sérias, discussões acadêmicas, inclusive, não vem aqui ao caso. A questão é, esse fenômeno acontece, ele existe, ele é real, ele pode acontecer comigo, com você e com o seu macaco de estimação. Agora eu, como defensor do stock picking, acreditando fielmente que eu consigo escolher minhas próprias ações, que você consegue escolher seus próprios investimentos, que a gente consegue superar o índice e os gestores de fundo, eu fico muito assim, suspeito quando alguém chega com aquela historinha de que stock picking é ruim porque a maioria das empresas perde do índice. Ou, né, que é uma verdade, né? Realmente, a maioria das empresas perde do índice. Porém, ele está usando um dado verdadeiro para tirar uma conclusão errada, né? Não é porque a maioria das empresas perde do índice que se você tiver a maioria das empresas na sua carteira e nunca vender, você não vai superar o índice. Você vai superar o índice, porque retorno nas ações é assimétrico. E isso tudo que eu estou falando sem parar para pensar por um minuto que nós não somos macacos. Nós não vamos escolher aleatoriamente as nossas ações. A gente tem algum critério. Por pior que seja o seu critério, por pior que seja mesmo que você não olhe nada que precisa olhar, por pior que seja, você provavelmente vai ser melhor do que macacos. Você provavelmente vai ser melhor do que uma escolha aleatória. Então você fala, mas como é que a maioria perde então? Porque a maioria perde do Ibovespa, a maioria não consegue superar os SP500. Por que isso acontece se eu consigo escolher melhor do que os macacos? Bom, a resposta para isso é muito óbvia. A maioria gira, a maioria vende, a maioria fica chateada com o desempenho de alguma empresa, vai lá, troca e coloca na outra. A maioria vê que uma empresa subiu demais, vai lá, vende e distribui nas outras. A maioria não consegue ter uma estratégia de nunca vender, de se manter ali nos mesmos investimentos por muitos anos e por isso, claro, a maioria não supera o Ibovespa, a maioria não supera o SP500. E isso está muito ligado com o investidor acreditar que ele consegue prever o futuro. Ele consegue saber se uma ação está cara ou se uma ação está barata. Ele consegue fazer o valuation e medir não sei o que lá do mercado. Gente, sinceramente, né, se isso aí fosse possível, né, você estava bilionário, não estava nem aqui assistindo meu vídeo. Então assim, você não consegue fazer isso, eu não consigo fazer isso, o analista que você segue não consegue fazer isso, senão ele está bilionário, ele não está, né? Ou senão ele não está vendendo cursos, que ele provavelmente está. Então assim, esse negócio não existe. Prever qual vai ser a campeã no futuro é muito difícil. A gente até consegue direcionar um pouquinho melhor o nosso chute para ser um pouco melhor do que os macacos, né? Que já é muito melhor do que o índice. Então assim, veja, ser macaco já é melhor do que ser Ibovespa, já é melhor do que ser SP500. Se a gente consegue por nós mesmos escolher um pouquinho melhor e principalmente nunca vender, nunca mexer, mesmo que aconteça um monte de coisa, porque quem vende não consegue ver esses resultados gigantescos, né? Quem não aguenta ver uma empresa na sua mão piorando, nunca vai ver um resultado fantástico numa outra empresa. Infelizmente, é isso que eu tenho observado nos últimos anos. Se o cara não aguenta segurar uma Cielo hoje,
ele nunca vai conseguir ter uma VEG, né? Ele nunca vai conseguir ter uma Magazine Luiza, porque infelizmente está no psicológico da pessoa achar que ele consegue vender, que ele consegue prever o futuro, que ele consegue saber para onde que aquela empresa vai, qual que está melhor de investir hoje. Quando o cara desiste de fazer isso, desiste de tentar prever o mercado, de tentar ser o espertão, o cara começa a ter chance de ganhar dinheiro real no longo prazo. E ele entende que o resultado do mercado, muitas vezes, está completamente fora do controle dele e ele não sabe para onde vai. Quando o cara admite isso aí, ele começa a ter chance de realmente ficar rico no mercado de ações. É isso que o Charlie Munger fala, recomendo muito que vocês escutem o que esse cara tem a falar, porque ele realmente é um cara que ficou bilionário com a bolsa. O próprio Warren Buffett hoje em dia fala isso. Warren Buffett já teve alguns pensamentos um pouquinho diferentes no passado, mas esses pensamentos deles já passaram, né? Hoje, se você vê o que o Warren Buffett fala, ele é muito mais na linha do sócio dele, do Charlie Munger. Bom, mas enfim, de tudo que eu falei aqui, o que eu queria deixar para vocês que eu acho mais importante é o seguinte: o stock picking é um negócio que é possível, você consegue escolher suas próprias ações. Não confunda isso com concentrar em ações. Você não consegue escolher 3 ações, você não vai conseguir nunca, jamais, né? Ah, as 3 campeãs eu vou escolher. Isso não existe, isso é coisa de quem ainda está um pouco iludido, vamos dizer assim, com o mercado, né? Mas o que você consegue fazer? Escolher muitas empresas, né? Uma diversificação aí razoável que você acha adequada, e dentro dessas empresas você vai ter algumas campeãs que vão carregar o resultado da sua carteira. É isso que você consegue fazer, é isso que esses estudos de hoje mostram, tá? Esses estudos não são perfeitos, mas eles mostram isso pra gente, que se você tem lá uma quantidade, mesmo que aleatória, e nunca mexe, você ainda assim consegue superar os índices que são tidos aí como tão difíceis, né, de serem superados. Vocês sabem que o SP500 é um índice super difícil de ser superado, o Ibovespa um pouco menos, mas mesmo assim é difícil, né? Tem gente que paga caro para administrador de fundos superar o Ibovespa e muitas vezes não consegue. Então, o stock picking funciona, contanto que você lance uma rede ampla, né, nesse oceano aí de ativos, né, e consiga aí abarcar uma grande quantidade de ativos, que alguns deles com certeza vão enriquecer você, vão aumentar aí o seu patrimônio de longo prazo. Então, de hoje era isso. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, vamos conversar sobre esse assunto, que esse assunto é muito interessante. A gente volta semana que vem com mais e até lá!